Olá, amigo retificador, olá, apaixonado por motor. Estamos de volta com o Conar em Tech, um podcast, videocast feito para você, trazendo informações importantes, trazendo aquilo que vai melhorar no seu dia a dia, na qualidade do seu serviço e na satisfação do seu cliente. Hoje nós temos aqui conosco a Mali. Nós vamos falar para você um problema que está aí na internet, que é a questão de folga de bronzina. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode trabalhar melhor essa informação para que você não tenha dúvida na execução do seu trabalho? Roberto, por favor, conduza esse assunto, que é um assunto de grande importância, de grande interesse para os retificadores, para as oficinas mecânicas, né? E nós temos aqui a Mali para nos responder com toda a propriedade técnica e por ser uma das maiores fornecedoras de bronzinas do mundo. Bom dia, pessoal. Esse tema de folga, né, de verificação de folga, inclusive, é muito importante, né, porque a gente sabe que na evolução dos motores, essa folga está cada vez mais justa, cada vez mais dependente de um sistema de lubrificação eficiente, né, e que muitas vezes uma incompatibilidade vai gerar uma redução na vida útil desses motores, né? Márcio, Flávio, como que a gente pode reduzir esses riscos com relação à montagem de uma folga incorreta, né? Que instrumento que a gente pode usar? Como que esse instrumento, as características dele, qualquer um pode ter um instrumento desse, né? O que precisa para se ter um instrumento desse, né? Bom, Roberto, primeiramente a gente tem que ter um preparo, né? Então, no ato da montagem, né? Então, eu tenho lá a instrumentação necessária, que normalmente se for, por exemplo, um bloco ou uma biela, né? Temos que ter um súbito, né? Um micrômetro para passar a levo dimensional, e a gente vai também fazer o preparo da peça. Então, tem que estar extremamente limpo, né? Verificar os parafusos, né? Se a composição dele precisa ser trocada cada vez que ele é feita a aplicação, né? Essa informação é muito importante. E também as etapas aí dos torques que devem ser desenvolvidos nesses parafusos, né? E aí, colocada a bronzina, é feita a conformidade. Então, primeiramente se faz sem a bronzina, somente com o alojamento, né? Feito a medição. Depois é feito com a bronzina e depois o micrômetro com o Villebrequin. E aí, fazendo essas medidas e especificações entre o bloco mínimo e máximo, aí com a bronzina, como que ela está, mínimo e máximo da espessura da bronzina, e também o Villebrequin. E aí eu vou ter a folga nominal, tá? Agora, eu só medindo a bronzina, né, o correto, né, e como a gente já falou, seria fazer a medição da bronzina na região central, né, na região perfil embaixo, e utilizando, né, sempre um instrumento, principalmente um micrômetro aqui de ponta esférica. Acho que vale a pena mostrar, né? Isso, a ponta esférica dele. Vamos mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, ela tem a extremidade das paredes, né? Ela esférica. E aí ela é colocada, né, na região aqui, e depois é feito... Me ajuda aqui. Uhum. A ponta esférica é porque a medição tem que ser feita num ponto só. Perfeito. Não pode ter superfícies, não pode ser usado um paquímetro, não pode? Então, como se diz, né, nós temos aqui, obviamente nós temos a precisão do paquímetro, né, porém, aqui a precisão é milesimal, tá? Quando você vai se medir, né, a peça, a composição dela, ela dá uma especificação em desenho milesimal. E porque a área do paquímetro é muito grande também. Ela é comprida, apesar de ser uma linha na parte fina, né? Ela é comprida. E aqui a gente pega só um ponto. Perfeito, Roberto. Inclusive também, você viu, né? Não sei se você conseguiu reparar, também o esforço que eu faço para poder fazer a medição, ela é com catraca. Então ela não vai exceder o esforço, quer dizer que ela não vai enganar ou dar um erro na hora de fazer a medição. Quando você está medindo com paquímetro, você não tem esse recurso, né? Então você pode dar uma carga maior, medir às vezes, né, com ângulo, e isso daí já dá uma diferença enorme na hora de fazer essa medida. Perfeito. Tá? Então o correto é isso aí.
Agora eu falei na parte central, né, novamente, colocando porque algumas bronzinas, né, ela tem a região excêntrica, né? Essa região excêntrica faz com que a parede, ela, ao decorrer próximo à linha da bipartição, ocorra a redução da parede e também a saída. Então nós temos que ter cuidado em estar fazendo as medições no local correto. E como que eu vou saber isso, né? Entrando em contato com o fabricante. No caso das bronzinas Mali, metal leve, conosco, tá? Entre em contato, fala, ó, estou fazendo uma medição aqui, estou com o instrumento calibrado, tá? E com a ponta esférica. Estou medindo em tais regiões e estou encontrando uma deformidade, estou encontrando, né, uma medida fora daquilo que está estabelecida. Então, nós vamos ver em quantos ângulos você está medindo e a posição, e a gente vai validar isso daí ou não. Nesse processo de evolução de novo, né, nós saímos de bronzinas com um formato, com uma característica metalúrgica e migramos para uma bronzina, por exemplo, a polimérica. Qual a influência do óleo lubrificante na vida útil desses componentes? O que eu quero dizer? Eu posso usar o óleo convencional numa bronzina polimérica? E vai existir uma reação, porque essa camada ela tem uma ação química do óleo, né? Perfeito. Uma das características da bronzina, né, ela tem uma resistência à agressão química, à corrosão, oxidação, né? Então, ela já tendo esse precedente, ela já está preparada para que no óleo não exista reagentes que vão permanecer ou até mesmo, né, dar um dano superficial a ela. Então, digamos assim, numa polimérica é ainda mais reduzido, porque ela é preparada justamente para que ela tenha essa resistência ainda mais do que as demais. Tá? O que acontece às vezes, né, Roberto, às vezes a influência de não saber o óleo adequado. Isso. Por quê? Às vezes ele olha lá o 0W20, né, então ele está vendo a viscosidade. Porém, não está vendo o quê? A classificação que pode ser o quê? Às vezes a classificação daquele motor para aquela bronzina, uma classificação atual. E ele olha somente a viscosidade, o 0W20. Esquece dos demais. Aí ele coloca o óleo achando que está tudo ok. E de repente ele não tem o quê? O aditivo necessário para prolongar a vida, o quê? Propriamente os componentes. E a bronzina, né? Ela infelizmente é o componente mais sensível quando você diz quanto à lubrificação. Então, às vezes eu posso ter um problema, não só por conta da folga, outros problemas, mas principalmente, às vezes, pelo uso inadequado do óleo especificado. Até pegando esse gancho do óleo lubrificante, trazendo para esses motores que tem a correia banhada a óleo, então isso é muito importante que seja utilizado, né, o óleo correto para essas aplicações, porque um óleo incorreto nesse caso, ele começa a soltar fragmentos e partículas da correia. E vai direto para peneira, bomba de óleo, vai trancando toda a parte de lubrificação no motor e as bronzinas acabam sofrendo as consequências por utilização incorreta de óleo lubrificante. Muito legal o que você está falando, Flávio, porque, e o Márcio comentou também, porque essas bronzinas, como outros, mas a bronzina principalmente, ela é considerada também um elemento fusível. Com certeza. Fusível porque vai ela primeiro para preservar outros. Então, nós já temos aí a aplicação, né, de forma incorreta. Sim. Nós temos o óleo lubrificante, que ela é submetida, né, que pode estar errado e vai comprometer a superfície da bronzina, né? E são situações assim, né, que a gente ouve muito no mercado, né? Eu faço assim faz 20 anos que eu uso esse óleo, exato, né? A vida inteira opa, pera um pouquinho. É esse conceito do que a gente está falando de uma peça que tem uma tecnologia incrível, né? Sendo tratada como se tratava uma bronzina convencional de 40 anos atrás. Tem que tomar cuidado com isso, né? Até a bronzina sputter mesmo, na questão de cuidados com ela, manuseio. Sim. Se você tiver um colo de virabrequim que não seja perfeitamente cilíndrico,
questão de riscos por manuseio, Rugosidade do colo. a rugosidade do colo. Boa. Então, assim, é um material extremamente resistente, mas requer também cuidados extras em relação à aplicação desse material. Não, é muito legal porque a gente, de novo, né? Uma ocasião eu fiz um atendimento numa bronzina de Passat, você comentou sobre a bronzina de Passat, que ela tinha fundido, né? E quando eu cheguei para fazer o atendimento, o motor estava debaixo de uma jabuticabeira, onde o mecânico montou o motor. Aí quando eu olhei a bronzina, né? Eu falei, mas o que o senhor fez aqui na região de bipartição? Essa região aqui, né? A região de bipartição, né? Ele falou assim, isso daqui, eu já sabia que ela estava errada. Porque quando eu montei a bronzina no alojamento, ficou faltando um pedaço assim para fora. Aí eu peguei um limatão mecânico e limou. Isso aqui que faz a fixação da bronzina, a altura, né? Altura livre. A altura livre dela, né? Então, assim, imagina um mecânico desse trabalhando com o motor hoje. E uma justificativa, né, Roberto? Nessa altura aqui, ó, é onde fica a saída. Sim. Então, justamente, ela tem essa redução de parede. Quando a bipartição ela ocorre, você tem o aperto, né? E esse material, ela trabalha com a outra face. Então, justamente, ela é mais fina, por quê? Para absorver essas deformações dessa estrutura. Sim. Então, justamente, quer dizer, é uma região muito sensível. E aí você imagina, né? O camarada vai lá e lixa e faz uma redução. Passou a lima. É uma agressão muito grande. Eu quero aproveitar, né, o gancho, né? Falou sobre a altura livre. Nós temos muitos questionamentos no mercado sobre a ausência do ressalto e localização. Alguns aplicadores chamam de trava, unha, ressalto. Então, na verdade, esse daqui, né, esse ressalto é apenas uma referência de montagem do correto posicionamento da bronzina. Quando não tem ele, muitos aplicadores imaginam que é ele que vai segurar a bronzina para ela não girar no alojamento. E, na verdade, quem vai segurar ela é o quê? É a pressão através da altura livre. Isso. Então, é um questionamento que a gente recebe bastante. Tal aplicação ela tinha a travinha não tem mais. Pessoal, não é trava. A gente sempre fala que é um ressalto de localização, é uma referência de posicionamento de montagem. E, inclusive, isso é muito válido, porque as bronzinas aplicadas nas bielas fraturadas, algumas não tem mais o rebaixo. Exato. Nós temos um exemplo aqui, Roberto, por exemplo, que nem essa daqui, que é a da Maroc, né? Ela é um lado sputter e o outro é convencional normal. E aí ela não tem o ressalto. Então, por exemplo, se você pegar essa aqui da GM, né? Essa da GM aqui, ó, você vê que o ressalto ele está posicionado diferentemente, exatamente por quê? Porque o mecânico aplicador não consegue montar ela em posição errada. Ela já está direcionando o posicionamento dessas aqui, que ela vai ali no bloco e no primeiro mancal. Então, o primeiro mancal ali, ela só tem esse posicionamento. Sim. Então, faz com que o aplicador não consiga montar ela de uma forma errada. Agora, a gente pega aqui também, né, uma outra que não houve essa preocupação. Por quê? Porque, a princípio, a pessoa que está fazendo a montagem do motor, ela tem a informação e ela vai observar aqui que ela é uma bronzina sputter, que ela tem uma gravação upper, que ela vai montada o quê? No corpo da biela. Só que vamos supor que ele não tem essa informação. E ela não seja uma pessoa observadora, vai ver que todas são iguais. Aí ela monta essa daqui de uma maneira incorreta. E é possível montar. Sim. E a gente pega bastante montagem errada, né, por conta disso daí. Às vezes até duas upper no mesmo colo, duas lower no mesmo colo. É muito legal a gente talvez colocar, Zé Arnaldo, o que é o upper e por que o upper, essa bronzina sputter vai montada na parte superior. Né? Tá. Porque ela... porque ela entra num regime, né, onde a biela, né, ela recebe a carga da combustão ali, então o esforço maior da combustão acaba ficando nela. O carregamento todo fica nela. E no mancal é o contrário. Capas. E é o que? Todo esse esforço, mais o peso de todas as peças que tem o mancal, que tem a maior exigência durante o trabalho. Perfeito. Então, assim, e essa inversão
vai comprometer justamente a vida útil, porque uma bronzina que não tem um revestimento sputter, montada na região de carregamento, ela vai migrar. Perfeito. E uma das características, vocês podem falar melhor, é até o escoamento da liga para a região lateral da bronzina. Perfeito. Né? Que é uma característica de fusão. E não necessariamente faltou óleo lubrificante. Foi uma montagem errada. A característica física dela está inadequada para a montagem que ela sofreu. Perfeito. Ainda nessa evolução, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre outros fatores que podem impactar na vida útil. Né? Nós falamos de óleo, falamos do dimensional, aperto, por exemplo. Né? O que é recomendar? Existem diferentes apertos numa bronzina, que nem vou pegar o exemplo do Flávio, né? A bronzina que era aplicada no motorzinho do Passat, né? Eu vou montar aonde vai essa bronzina aqui. Um exemplo, né? Vamos supor que seja possível. E o aperto? E a reação? E a altura livre dessa bronzina? Né? Isso impacta na vida útil dela? Impacta bastante. Qual o aperto? Né? Eu uso o aperto do Passat ou o aperto aqui do novo? Principalmente porque antes existia só o aperto em torque, com as etapas, né? E não existia ângulo, né? Então hoje existem as etapas, né? E as etapas elas são necessárias para que comece a existir a acomodação estrutural, né? da face de contato e também, obviamente, do esforço do alojamento. Então, essas etapas é muito importante não fazer a somatória dessas etapas. A primeira etapa é 3, 6, 9. Vou somar tudo. 3, 6, 9, mais 9, 18. Vou dar 18 numa etapa só. Não pode, por quê? Quer dizer, pode, né? Mas não é o recomendado, né? Por quê? Porque exatamente ele não vai gerar aquela acomodação e possivelmente você vai tensionar mais um lado do que o outro. E também transformar o ângulo em torque, em quilos. Né? Isso também não existe. Essa transformação. Tá? Então, eu posso somar também a quantidade de ângulo? A mesma coisa, o mesmo critério. Né? Tem que ser obedecido à risca as etapas que o manual ou o fabricante prescreve. Uma pergunta. Eu posso aproveitar parafuso de biela? Parafuso de bancal? Então, normalmente as montadoras não recomendam o reaproveitamento. Quando ele é recomendado, existem algumas normativas em manuais que prescrevem algumas etapas ou até mesmo recomendações de observações. Ou medida, né, fazendo a medição do parafuso, se houve né, um estiramento, né, se ele aumentou de tamanho. Outra coisa é verificar os fios, né? Se houve ali algum detalhamento ou até um estiramento, né? Então, existem uns detalhamentos que alguns manuais prescrevem, mas na grande maioria, os de biela principalmente, é recomendado fazer a troca. Eu me recordo que a GM, ela recomendava para os motores do Corsa, do Monza, motores... De Mancal, né? Que eles são guias. E os de capa de biela. As capas de biela, o parafuso guia a capa da biela no corpo da biela. E ali no manual estava assim, efetuar a montagem das capas de biela com novos parafusos. Ela era específica. Perfeito. Novos parafusos. O próprio parafuso de Mancal também, que ele faz o guia da capa com o bloco, na questão de um possível escoamento de liga. Sim, o Márcio tinha comentado, o Flávio acho que comentou também, sobre a excentricidade da bronzina. Então nós temos a bronzina, o eixo virabrequim não fica no centro da bronzina, ela fica deslocado para uma região. Né? E uma montagem inversa também faz isso, né? A bronzina ela vai fundir mais de um lado primeiro, vai escoar mais de um lado do que o outro, né? É isso, é verdade mesmo? Na verdade, porque, né, Roberta? As bielas também evoluíram, né? Então, nós tínhamos lá a biela que na bipartição era reta, depois veio a estriada e agora é a fraturada. E antes também elas eram retas. Hoje nós temos algumas bielas que elas são o quê? Curvadas, né? Onde você tem os parafusos na diagonal. Por que isso? Para tentar, na hora que ele tiver, naquele momento que eu comentei com você, que ela esteja o quê? De diagonal,
em relação à centricidade do cilindro. Então, a hora que ele está correndo a combustão ali, ele vai estar no ângulo perfeito para que ocorra o quê? A cunha hidrodinâmica. Né? Então, por isso que existe ali essa faixa onde a área de maior resistência, às vezes, não é na faixa central mais. Ela acaba sendo, às vezes, numa lateral. Isso é bem comum você pegar a bronzina, às vezes, com desgaste ali na lateral. O cara fala assim, por que pegou aqui, não no meio? Porque exatamente se você tiver um olhar mais aguçado, você vai verificar que a biela também ela tem, né, esse ângulo aí. Tá? Falando de redução da vida útil, né, a evolução desses motores trouxe para a gente uma dependência muito grande dos sistemas de suporte do motor. O que é o sistema de suporte? Sistema de arrefecimento, sistema de lubrificação, sistema de injeção, né? Motores ciclo Otto estão saindo com radiador de óleo. Perfeito. Né? Por quê? Por quê? Isso é uma demanda grande, Roberto, até porque os motores hoje estão vindo turbinados de fábrica. Né? Então, o óleo ele passa pela turbina e gera um aquecimento muito alto. Né? E o óleo tem que trabalhar com uma temperatura controlada e estabilizada. Então, esse aquecimento que é gerado pelo turbo, ele acaba gerando aí um desconforto, né, da temperatura do óleo, que isso aí vai comprometer principalmente aí na carga hidrodinâmica da bronzina. Flávio, agora para você, filhão. Esse comprometimento da temperatura do óleo na bronzina está relacionado aqui. O que essa elevação da temperatura causa na vida útil da bronzina, na superfície? Correto. Quando a gente falava de um motor mais antigo, né, Roberto, a gente tinha poucos agravantes que favoreciam o aumento de temperatura desse óleo. Né? Hoje, com os motores turbinados, os motores que têm ali uma espessura, né, controlada, uma folga controlada, o óleo ele é essencial. E quando ele eleva essa temperatura, normalmente a primeira parte é perder a viscosidade. Quando ele começa a perder a viscosidade, quem que afeta, né? Quem que é, de certa forma, prejudicado? É o filme de óleo. Né? Isso. E essa pressão hidrodinâmica acaba sendo comprometida, e aí todo o trabalho, né, entre ali o carregamento do colo juntamente com a bronzina, ele acaba ficando mais severo, e aí compromete a bronzina. Tanto quanto escoamento, desplacamento, até mesmo desgaste, dependendo do nível de temperatura e a qualidade do óleo também. Existem alguns óleos que são específicos para trabalhar em condições severas, mas existem alguns óleos que a classificação dela trabalha no limite. Então, qualquer variaçãozinha que ocorre, ele pode ter comprometimento sim. Por exemplo, eu acho que é legal até a gente dizer que entrar também no âmbito dos periféricos do motor serem revisados numa reparação. Perfeito. Né? Então, por exemplo, os motores têm hoje as válvulas de derivação, que evitam que na partida inicial, quando o óleo está na temperatura normal, né, grosso, vamos dizer assim, ele obstrua tanto o radiador de óleo quanto o filtro. Perfeito. Então, naquela primeira partida, o óleo já é desviado para os pontos de lubrificação, para não faltar. Né? E essas válvulas podem, sim, durante a vida útil desse motor, na reparação, comprometer, porque se ela tiver com a mola fraca, ela vai continuar desviando esse óleo. E aí o óleo não é resfriado, ele superaquece, compromete a vida útil da bronzina. E o que a gente pega no mercado é justamente isso. O escoamento da bronzina, a bronzina não presta. Não. Isso não é causa, isso é consequência. Perfeito, Roberto. Nem tanto, né, em alguns motores existem lá a bomba de óleo que ela é variável. Né? Então, por exemplo, a variável como que ela funciona? Né? De acordo com a rotação do motor. Se ela também não consegue acompanhar a rotação correta, ela também não consegue o quê? Atingir a pressão necessária, né, para poder fazer a lubricidade do sistema, do conjunto motor. Então, nós temos aí alguns artifícios, né? O filtro de óleo com uma válvula, né, de retorno, né, para que não retorne o óleo. Né? Isso, para você ter uma retenção de uma quantidade de óleo ali. E também em alguns sistemas que tem uma válvula de alívio, mas que também serve uma válvula de retenção, né? E aí, obviamente, né, evoluindo um pouco mais para as válvulas derivação. derivatórias. Então,
Então, assim, você tendo esses recursos faz com que você tenha um motor, obviamente, mais seguro, né? Principalmente em condições de deficiência de lubricidade. Aquelas coisas do motor turbinado, o cara ficar acelerando e depois apagar e segurar, obviamente isso hoje é um pouco mais sistematicamente resolvido, porque o próprio sistema não deixa desligar o motor na hora que ele desliga o veículo. Ele segura um pouquinho e apaga. E também, às vezes, alguns veículos têm aquilo ali, se você não pisar na embreagem, ele também não dá partida. Por quê? Exatamente para ele ficar segurando a partida um pouquinho, para o óleo conseguir chegar lá, né? E, obviamente, dar a lubricidade aos componentes, né? Nós vemos todas essas tecnologias, radiador de óleo, a válvula, mas chega no tempo de troca, não é feito no recomendado pela montadora, ou utiliza um óleo lubrificante que não é recomendado, né? Então, assim, o motor tem todas essas tecnologias, mas às vezes não é seguido de forma adequada o período de troca e até mesmo a utilização do óleo lubrificante correto, conforme especifica o manual do fabricante do motor. É isso. Muito bom. Perfeito. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse bate-papo super gostoso, né? Acho que a gente passou muita informação de qualidade para os profissionais do setor, né? Queria agradecer muito aí esse esforço de vocês, essa presença aqui, e dizer que nós vamos voltar com mais um episódio para a gente contar um pouquinho mais sobre o dia a dia de um fornecedor de bronzinas, né? O dia a dia de um retificador, o dia a dia de um profissional de mecânica. Então, obrigado, né, a vocês pela presença, obrigado, Roberto, por esse tempo aqui conosco, ao time da Insight que nos deu todo esse suporte de produção para que a gente pudesse estar aqui gravando essa quantidade de episódios, né? E dizer a você, retificador, você mecânico, tiver alguma dúvida, entre em contato com a fábrica, sabe? Mas não monte o motor ou não execute um serviço de usinagem se você não estiver plenamente seguro que você está dominando essa informação. Confie nesses parceiros, são parceiros extremamente técnicos. A MAHLE hoje ela tem o Centro de Operação e Desenvolvimento do Motor a Combustão Interna no Brasil. Quer dizer, ela é uma referência para o Grupo MAHLE mundial. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, a gente está com os melhores profissionais localizados aqui no nosso país. E o Conaren tem um relacionamento muito forte com a MAHLE. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco ou entre em contato direto com a MAHLE pelo 0800. Com certeza você vai ser muito bem atendido. Muito obrigado. Se quiserem fazer uma despedida, né, ao pessoal, por favor, fiquem à vontade. Em meu nome, em nome da MAHLE, gostaria de agradecer a oportunidade, né, da gente ter esse contato técnico, né, justamente com o aplicador, e deixar aberto, lógico, né, o contato nosso e o contato da MAHLE, juntamente para qualquer dúvida, né, qualquer tipo de questionamento, até mesmo quando for criticar alguma coisa, uma crítica construtiva, com certeza será bem-vinda. Obrigado. Ótimo. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar com vocês. Roberto, Zé Arnaldo, conheço há muito tempo. A gente sempre trabalhou de alguma forma assim, em palestras, em treinamentos. Então fica meu agradecimento por essa oportunidade. E em nome da MAHLE também, reiterando o que o Márcio falou, pessoal, não prossiga uma montagem de motor em caso de dúvida. Sempre procura os nossos canais de informações, estão aqui em qualquer embalagem de produto, nós temos esses canais de informação, dessas informações, então não monte esses motores com dúvida, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Flávio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Zé Arnaldo. Obrigado ao time da Insight. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente.